E o que a gente vai refletir hoje, né? São mensagens fortes que a gente está trazendo aí, no caso da gente cuidar um pouquinho do planeta, da gente respeitar o nosso semelhante, né? Quando a gente para pensar no quesito ufologia, a gente fica muito naquele superficial do contato. Eu tive um avistamento, eu vi um OVNI, tive um sonho, né? E a gente para por ali, não atravessa. E a nossa proposta, o encontro de contatados e abduzidos, é preparar a nossa consciência para um possível contato, né? Quem acompanhou aqui o vídeo da Beth e do Barney, que foi o documentário, viram quanto que é difícil você se expor e você levar uma temática como a que a gente está levando aqui, né? Você muitas vezes é passado por ridículo, as pessoas vão desacreditar de você, as pessoas vão rir das suas experiências, e aí você não é levado a sério, né? E como é que você consegue conversar com outras pessoas e você ter uma experiência? Exemplo disso, enquanto a gente estava divulgando o Entre Mentes, que foi o evento do ano passado, um pastor evangélico estava fazendo um congresso de missões em Maceió. Ele me ligou desesperado que ele estava precisando de orientação e de ajuda. Nosso Lanioso estava aqui. Um abraço para você, o Márcio Oliveira também, que está aqui nos acompanhando. E o que aconteceu? Ele queria uma explicação porque dentro da igreja ele não podia falar com ninguém, porque ninguém acreditava. Ele achava que estava ficando maluco. Ele estava vendo durante 2 dias um ser pequenininho, como descrito pelo documentário, um grave no quarto dele. E ele ficou abismado porque ele ficou com medo de taxarem ele de ridículo, de louco, e ele estava apavorado, porque durante 2 dias ele estava tendo esses avistamentos, né? E ele estava passando por algumas transformações. E aí ele viu a gente falando sobre isso, achou interessante e entrou em contato para pedir um conselho, né? Eu falei, olha, possivelmente se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Tenha um pouco de coragem, indague mentalmente o que você quer para ver se você obtém uma resposta. E aí, depois ele ia voltar para o congresso, mas não voltou mais a falar comigo. Então, essa ocasionalidade de a gente ter contatos ou pessoas que estão tendo um certo despertar, isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? Hoje o governo já começa a revelar mais e mais fontes que estavam antes obscurecidas pela mídia, e até a própria mídia contribuía para um descrédito, ridicularizando pessoas, como a gente viu no caso de Beth Barney, que a mídia sempre achou isso como uma coisa ridícula, né? Desacreditando que isso não existe. E aí a nossa proposta hoje é trazer um pouquinho da ufologia na atualidade, né? Eu utilizo o termo ufologia porque a gente fala um pouco na parte científica. Ela vai se basear no princípio que a gente precisa analisar em questões da ciência ainda, né? Eu vi um OVNI, um objeto voador não identificado. O que era? Poderia ser algo atmosférico, um balão, poderia ser uma estrela, um satélite, um drone, né, que hoje está muito atual. E muitas vezes a gente acaba postando na internet determinadas coisas que a gente fala, é um OVNI, né? A gente não tem uns instrumentos, uma lupa melhor, uma câmera melhor para a gente afirmar que aquilo realmente era um disco voador, algo que veio de outro planeta, uma tecnologia superior. E a gente vai taxando tudo. E algumas coisas servem muito mais para descredibilizar, né, a ufologia e o estudo ufológico e pessoas sérias que estão pesquisando esse campo, do que contribuir para uma vertente mais séria, né? Então, hoje eu trago para vocês alguns acontecimentos que vêm desde 2022, onde os casos aumentaram bastante, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu sou Bruno Miranda, obrigado por vocês estarem aqui, a todos que compareceram a esse evento, ao Douglas Lopes, o pessoal do Lírio, do Vale. Bom, esse é o livro, esse aqui eu pego do portal da UFO, da revista UFO. Por quê? Eu tenho eles como uma grande referência, eu conheço alguns editores de lá, e antes de alguma foto, eles postarem alguma coisa, já se passou por um determinado estudo criterioso de algumas pessoas, não é qualquer coisa que vai para a UFO. Então, você pode confiar que determinadas informações são sérias, né? E no domingo passado, teve o surgimento desse agrovivo, que são também conhecidos como crop circles, né? São círculos nas plantações. Isso já acontece desde 1960. Então, se espalhou por mais de 50 países. E o interessante é que existe pouco estudo a respeito, ou quase nada a respeito, do que
são esses ciclos na plantação, né? Nós tivemos agora, em 2022, em dezembro, no dia 9, se eu não estou enganado, o desencarne do Givaé, né, que foi um grande ufólogo que deixou uma contribuição pesada, com certeza, para o campo ufológico, de uma seriedade, ele pesquisava isso aí. E agora a gente perdeu, né? Tem algumas pessoas que já estão pesquisando, mas qual que é o diferencial disso? Esses ciclos de plantações trazem determinadas formas geométricas, mas eles trazem também uma identidade, né? No nosso estudo que a gente realizou, isso aqui trata-se de algumas raças que entram no planeta e deixam a sua marca, a sua identidade. Alguns desses crop circles aí, eles emitem certa radiação e intensidade magnética. Isso começou a acontecer esse ano. Isso aqui é de domingo e a gente vai trazer outros que aconteceram normalmente na Inglaterra, no Reino Unido, e isso vem acontecendo com uma certa frequência. O que nos chama a atenção é porque, apesar da dimensão de todo esse trabalho que eles fazem, não é tão investigado pelos órgãos competentes, como a ciência, que teria instrumentos para verificar isso aí. E o campo ufológico, né, a galera da ufologia vai atrás de saber onde aconteceu, vai usar alguns instrumentos mesmo da física, da química, para que a gente possa ter oportunidades do que acontece pela intervenção das inteligências que fazem isso, né? Alguns cientistas colocam como se isso fosse um acontecimento simplesmente natural, né? Que isso é feito pela natureza e eles não sabem explicar, só não querem admitir que é feito através de uma técnica muito avançada. E o interessante disso aqui, eu vou passar para o próximo. Esse aqui, olha só, uma flor de lótus na Inglaterra, novo agroglifo surge trazendo mistérios. Foi dia 7 de junho. E eu vou colocar ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Muito bonita a dimensão dele, eu tenho filmado, daqui a pouco eu vou passar para vocês todos que eu estou apresentando. Isso é imenso, imenso. E fica em determinados campos que quem será o ser humano que vai entrar no mato à noite para fazer isso rápido, do dia para a noite, às vezes até de dia, numa proporção de perfeição dessa, né? Dentro desses agroglifos, normalmente são plantações de cevada, milho, trigo. Não existe nenhuma planta morta por conta desse acontecimento, desse amassamento. Elas têm uma pequena dobra, e isso é uma dobra tão perfeita que o ser humano, para amassar isso aí, deixaria rastros, que houve um dano, mas aí não há dano nenhum. Ou seja, há uma preservação no momento que eles estão fazendo para não matar o trigo, a cevada, o milho ou o campo que eles estão tendo ali, né? Então, esses acontecimentos são desse ano. E a gente tem esse aí eu achei magnífico, lindo mesmo. Esse aí foi do 4 de junho. Tem um antes, né? A temporada de agroglifos parece ter iniciado com força. O novo desenho apareceu no domingo, dia 4 de junho, com formas rúnicas e precisas. E aí, qual que é a mensagem que esses seres querem deixar com esses ciclos nas plantações? Isso já vem acontecendo durante muito tempo e a gente não está investigando. Inclusive, ano passado teve em Ipuaçu, que a gente foi aí, teve a oportunidade de fazer uma matéria também no jornal e falar um pouquinho a respeito disso, né? Ipuaçu é visitado durante algum tempo, e normalmente no período de junho a outubro acontecem alguns agroglifos, em Santa Catarina, naquela área do Paraná, tudo, é bem legal. E esse fractal aí, tá, algumas pessoas fizeram interpretações dizendo que possivelmente a gente vai passar por uma certa intensidade de tempestade solar devido a esse agroglifo, e eles sugeriram que fosse uma pequena mensagem. E a gente tem esse campo, né, de trabalho, que isso, se vocês pegarem isso de uma dimensão da qual eu vou passar aqui para vocês, isso, gente, é de uma proporção tão imensa, mas tão imensa que vocês não têm dimensão. Então, um ser humano só não conseguiria fazer isso do dia para a noite, né? E daqui a pouco, antes de eu entrar nesse campo da espiritualidade, eu vou falar o que a gente trata de ufologia e espiritualidade, porque ambas estarão ligadas, e através da espiritualidade a gente vai conseguir alguns esclarecimentos para isso aqui que a ciência não consegue explicar. Bom, e a gente tem outro relato, que é esse aqui: UFOs podem estar vindo de outra dimensão, diz oficial de inteligência. E mais, olha, na declaração dele, vida de uma série de impressionantes depoimentos, David Grint fornece mais informações que batem com teorias já imaginadas. E ele colocou isso aqui, ó.
Mentes não humanas podem controlar UFOs de outra dimensão, diz o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. Aqui vocês podem encontrar no portal da UFO. Essa teoria dele, quem aqui já viu algo de espiritualidade, de objetos materializados ou desmaterializados? Alguém já pôde fazer um pequeno breve estudo sobre isso? Pode levantar a mão aí? Beleza. Bom, quando a gente fala da questão da espiritualidade, quem estuda a mediunidade, existe um fenômeno chamado de materialização, né? O que é? Um espírito pode se tornar tangível através do ectoplasma de um médium que fornece a energia necessária para que aquilo ali possa acontecer. E aí, eles, através de uma técnica que o espírito faz, ele fornece, o médium fornece a energia necessária para materializar, desmaterializar e fazer fenômenos de transporte. O fenômeno de transporte é esse objeto aqui aparecer em outro local ou em outra sala sem que alguém possa transportá-lo fisicamente, né? Então, quando a gente para analisar a questão extraterrestre, imaginem só, a gente ainda está no desenvolvimento precário das faculdades humanas. Até então nós somos muito limitados, porque acreditamos que temos apenas 5 sentidos. E a gente para pensar, se esses caras aí tiverem mais sentidos e desenvolveram determinadas habilidades que o ser humano ainda está conhecendo. Por exemplo, não existe um estudo muito sério ainda da mediunidade para a faculdade de clarividência, de materialização, de fenômenos de transporte, mas que isso foi estudado lá no passado. E eles já avançaram tanto que já conseguem ter a telepatia, conseguem mover objetos com a mente, a telecinesia. E aí, essas coisas que a gente esqueceu lá atrás, eles já estão desenvolvidos. E mais, eles não precisam mais utilizar determinados tipos de alimentação, por exemplo, como a carne, como outros objetos, já tem uma outra forma. E outra teoria que seria muito interessante, para a gente falar das dimensões, é uma que eu compartilho também com o professor Laércio Fonseca, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, em que ele diz que parte dos extraterrestres que nos visitam estão todos mortos. Ou seja, eles seriam espíritos, porque estão em uma outra dimensão. E isso vai bater com essa teoria aqui, ó. Eles estariam, no caso, em outra dimensão. E para que eles pudessem estar em outra dimensão, eles já avançaram bastante. E se eles avançaram bastante, eles já conseguem ter determinadas faculdades para controlar a matéria que a gente ainda pena para controlar e ainda vive animalizado e por instinto e com determinadas necessidades. Então a gente teria esses seres, né, mais habilidosos ali, controlando a matéria, podendo, com a sua tecnologia também, materializar suas naves, se desmaterializar e passar para outras dimensões tranquilamente, né? Então, a gente teve mais um papo, que foi esse aqui é recente também. O Triângulo das Bermudas está sendo investigado por equipe de cientistas, pois acredita-se que ali possa ser um portal. E isso é um estudo que já tem, olha, muito tempo está vindo à tona. Então eles começaram a estudar, inclusive a equipe da NASA, tem uma equipe também do Pentágono que está indo junto ali, porque ali já aconteceram várias ocorrências. Inclusive, numa das ocorrências, frotas de aviões que sumiram, frotas de navios, pilotos que se perdem misteriosamente. Pessoal, tem aquela lenda ali, né, que muita coisa desaparece. E a gente teve mais recente também, houve um triangular gigante sobrevoando base militar. Foi filmado e testemunhado por 50 fuzileiros. Isso aqui tem até vídeo, né? A gente colocou uma foto aqui. Essa foto ela foi trabalhada para poder mostrar mais ou menos aí como era o UFO que os militares viram. Olha, foram 50 militares. E a gente pergunta, eu acredito em vida extraterrestre, em tecnologia, e aí como é que fica o meu caso? Eu sou louco, os militares são loucos, o que foi que eles viram é alucinação? Porque normalmente quando a gente vai questionar isso aí com alguém que não acredita, que é mais cético, eu não acredito, até que você veja, né? Então, a gente já teve algumas experiências que daqui a pouco a gente vai compartilhar ao público também, para que possa contar os seus relatos, e isso aqui é uma base militar, né? Normalmente há diversos avistamentos com bases militares próximas, principalmente onde tem o desenvolvimento de armas nucleares. Normalmente se avista muito ali, até pelo próprio perigo que essas armas podem ocasionar para o nosso planeta. Como eu falei no início,
que a nossa proposta é fazer com que a gente possa ter um pouquinho mais de conscientização sobre os dados e o cuidado com o nosso planeta, que a gente pouco conhece o nosso planeta quando a gente fala de informação, né? A gente já está desenvolvendo as nossas tecnologias para que a gente possa adaptar o conceito energético que a gente necessita. A gente já utiliza combustíveis fósseis, a gente tem energia da água que está sendo estudada através do movimento das ondas, a gente tem uma série de tipos de energia que a gente poderia tornar muito mais limpas, como por exemplo as naves. Como é que as naves funcionam? Que elas não conseguem às vezes nem produzir barulho, outras vezes tem uma tecnologia tão superior, né, que se movem a velocidades incríveis sem fazer um pouco de som. Então a gente ainda tem muita coisa para desenvolver e para aprender. E aqui a gente tem o oficial sênior da Força Espacial que reconheceu a presença global de UFOs. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Recentemente, quem viu na questão dos jornais algumas coisas que apareceram tanto no Uruguai, aqui recente, nosso vizinho, quanto também aqui em Cametá, a gente colocou o vídeo de Cametá, colocou algumas coisas aqui para a gente debater um pouco a respeito. Tivemos evidências também ufológicas pela derrubada de UFOs, né, que aí virou aquela pandemia global devido à questão da mídia, está mostrando que OVNIs foram abatidos, mas não se sabe qual tipo de OVNIs, colocaram como balão e outras coisas. Mas quando a gente para questionar também, será que a gente tem tecnologia para derrubar um OVNI? Um OVNI que vem, né, de uma dimensão tão superior, através de determinados níveis ali, a gente pensar que a gente vai visitar, ou que eles vêm nos visitar de, por exemplo, 40 ou 42 mil anos-luz para a Terra, e eles podem nos visitar aqui com a sua tecnologia, a nossa tecnologia de mísseis ainda inferior, vai derrubar alguém? Né? É algo que a gente se questiona também. E aí isso gera uma dúvida muito grande aí no meio ufológico devido a esses questionamentos, né? E sobre isso aqui que a gente está mostrando para vocês, o que a gente quer dizer? Que existe hoje, não só durante as notícias que a gente está mostrando, uma equipe muito séria que está fazendo o estudo desses relatos e está se empenhando. A NASA agora lançou também o seu grupo de estudos, né? E ela colocou o grupo de estudo dela de pesquisas, não só para achar vida extraterrestre, vida inteligente, no conceito que eles querem conceber, mas eles também estão procurando agora, né, a sua própria tecnologia. São fenômenos anômalos, né, que eles estão colocando. E o interessante é que eles poderiam pegar uma força-tarefa do que já se tem de conhecido, entrar em parceria com outras inteligências que também fazem esses estudos, mas não fazem. Eles nem se comunicam entre si. E isso gera um problema muito grave, porque cada um pega um termo, né? E aqui foi recentemente também pela CNN, sinal de rádio repetido leva astrônomos a um exoplaneta do tamanho da Terra. Isso de exoplaneta tem muitas coisas. E olha, se você não acredita, ou se você já tem uma certa simpatia pela questão da ufologia, você vai entender que a gente está passando um período muito grande de mudanças, não só climáticas, de mudanças não só mentais, emocionais. Estamos passando por uma fase de amadurecimento aqui na Terra. Só que esse amadurecimento ele vem através do nosso próprio questionamento. Para onde estamos indo? Onde queremos chegar com o nosso comportamento? Qual que vai ser a próxima escalada humana? Não é? Nós estamos chegando num nível de tecnologia tão grande, e a gente desenvolveu agora a tecnologia artificial, que está desenvolvendo diversos sistemas aí para facilitar, entre aspas, a vida do ser humano, que isso pode se tornar muito perigoso, a ponto da gente não saber a fonte da informação que a gente está recebendo, se é real, se não é, porque ela compila tudo. E ela pode se tornar uma grande ameaça no futuro, não só pela perda de empregos, mas também porque ela pode se tornar uma entidade viva. E se alguém hackear essa entidade e utilizar para o mal, ela pode ter acesso a determinados sistemas nucleares, e um acionamento ali de guerra pode destruir a Terra, né? Então tem muita coisa aí que a gente está chegando num patamar novo de evolução, mas que a nossa consciência continua ainda primitiva naquele vídeo que a gente mostrou, ainda sempre na questão da guerra. Aqui a gente tem moradores de breve que registram objetos estranhos no céu. Eu coloquei, esse aqui chamou a atenção, né? Não sei se dá para vocês perceberem, porque entre aspas ele parece tipo um olho, né? Como se fosse algo no céu, e eles não sabiam detectar. Foram vários moradores que filmaram, bateram fotos também,
E esse aqui está mais nítido, né? Luzes aparecendo no céu, e ali não eram estrelas. Podem ver que o céu estava bem nublado, provavelmente choveu, ia chover nesse dia. Isso aqui é uma ocorrência de breves. Isso chama a atenção de muita gente, né? E aí a gente pergunta também, por que será que essa temporada de OVNIs começou? Por que eles estão mais evidentes? Não é? Por que os fenômenos começaram a ocorrer de forma mais rápida? Talvez, agora com a questão dos celulares, começaram a ter cada vez mais detectados, né? Aqui a gente também tem esse que, mesmo com muita gente, vídeo de OVNIs aterroriza moradores da cidade paraense de Cametá. Esse vídeo aqui, para quem assistiu, eu não lembro se eu só vi ele aqui, mas ele é muito impressionante. São em torno de 3 objetos desses que se movem à luz do dia, e o pessoal filma, emitindo essa luz vermelha, e isso é muito interessante, né? Só que aqui, dentro da questão do conceito do jornal, tem mais para a parte científica, provavelmente seria em torno de um balão queimando. Pode falar isso. Mas eu acredito que esse vídeo seja feito. Esse aqui? Esse aqui, porque esse aqui foram mais ou menos uns 3, 4 vídeos de locais diferentes. Só que teve um vídeo, eu estou tirando os 3 vídeos, só que teve um vídeo, foi para casa de 4 metros. De Cametá mesmo? Que na verdade ele soltava 3 sinalizadores. 3 sinalizadores não. Aí foi que os 2 vídeos, esse vídeo esse vídeo não sabia, foi muito mudado. Sim. Que na hora que ele solta o sinalizador, foi a mesma direção dele. Legal. Mas talvez que seja feito. Então, até por exemplo, o Edson falou que esse vídeo aqui possivelmente pode ser fake também devido à questão de sinalizadores, né? E isso aí intriga as pessoas porque, como eu disse, às vezes a gente coloca como OVNI, e a gente, quando fala em OVNI, a gente não pensa em objetos voadores não identificados, a gente pensa, não, é tecnologia extraterrestre. Isso vem justamente para descredibilizar o assunto, né? Então, tem muita coisa que a gente pode debater para que a gente possa crescer também nesse nível e nesse assunto. E olha, isso aqui também, o Senado comemora o Dia Mundial da Ufologia, isso foi ano passado, dia 24 de junho, a gente conseguiu isso aqui que foi histórico, né? O Givaé participou, vários ufólogos de renome também participaram, levando as suas evidências. O Congresso Brasileiro abriu aí espaço para fazer o Dia Mundial da Ufologia e também liberou determinados arquivos que muitos ufólogos lutaram para que fossem liberados pela Força Aérea Brasileira, pelo Exército Brasileiro e de outros fatos que a gente ainda tem encoberto, como o caso do ET de Varginha, que é muito estudado aí por alguns ufólogos, principalmente pelo Edson Boaventura. E aqui a gente tem também mais outra informação. UFOs nos Estados Unidos, congressistas farão audiência para investigar denúncias sobre OVNIs do país. Esse caso, ele é muito mais recente aqui do Estadão, ele é recente também, e vai ser feito esse estudo. E o bacana é assim, ó, lá fora eles já estão liberando arquivos militares, vídeos, fotos, dados, porque ali já está aparecendo há muito tempo e as pessoas já têm aquela consciência ali de que existe algo a mais que o governo não está mais conseguindo esconder. No Brasil, apesar da gente ter a lei de liberdade da informação e alguns arquivos estarem liberados da Operação Prato, entre outros, a gente não tem muito interesse próprio mesmo da nossa comunidade, da população, de saber dessas coisas, porque a nossa consciência é trabalhada para eu não acreditar. Eu não acredito, eu posso ver, mas não acredito. Eu penso que qualquer outra coisa só não pode ser um contato extraterrestre, por exemplo, né? Então a gente para nesse nível e a gente fica por ali sem ter, basicamente, um entendimento sobre esses fenômenos. Eu vi, foi legal. Aí ninguém vai atrás, faz um estudo de onde pousou, por exemplo, se deixou algum rastro magnético e essas coisas. Isso já é estudado lá fora. A única evidência que a gente tem, um fato recente, foi o de São Paulo, que um caça foi disparado aí para correr atrás de um OVNI. Esse vídeo que eu vi foi muito interessante, só que eu não pude colocar aqui. Aqui a gente perdeu o Givaé, né? Agora dia 9 de dezembro, final do ano passado. O Givaé foi um dos ufólogos que muito contribuiu para a ufologia brasileira e ele trouxe diversas evidências. E claro, ele também teve as suas experiências como um próprio contatado, né? Ele acreditava e teve alguns relatos, ele próprio narra, em que ele, em algumas vezes, foi levado a naves
isso durante o período de sono que ele narra, e um contato físico que ele teve com seres, que se apresentaram para ele como sendo uma pessoa normal, só que de estatura um pouquinho mais alta. Isso o Givaek narrou. Então ele disse que, do contato que ele teve, possivelmente essas inteligências estariam no meio de nós, simples como nós. E aí a gente vai para uma parte espiritual, né? Para quem é habituado a algumas literaturas, como Divaldo Franco, Chico Xavier, que falou um pouquinho a respeito, Robson Pinheiro, entre outros, Mônica de Medeiros também, a gente vai ver que existe um período que a gente está passando uma certa fase na humanidade para a evolução, e que o espírito ele pode migrar, né, de corpo, passando por diversas vidas, e pode migrar também de plano, ou seja, eu posso estar morando num orbe e posso ser levado para outro por fator de evolução ou para auxiliar aquele orbe. Então, algumas informações desde os anos 2000 afirmam que diversos espíritos estariam reencarnando vindo de diversos orbes para que pudesse auxiliar no processo de transição planetária que a gente está passando da Terra. E essa transformação vai se operar a nível consciencial, emocional e ao mesmo tempo a nível físico, porque a nossa moral precisa mudar. A gente está evoluindo muito a nível tecnológico, inteligência, a gente está desenvolvendo bastante, mas o nosso nível moral parece que está cada vez mais baixo. E aí está vindo um leve despertar, né? Através de um pequeno estudo que a gente fez, e aqui eu vou sintetizar com esse vídeo para vocês já, a gente percebeu que alguns relatos que a gente já catalogou, existem muitas pessoas que começaram a ter um determinado despertar. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que os extras podem estar mortos? Eu compartilhei dessa ideia. Bom, se eu estou vivendo uma outra dimensão, no momento em que o meu corpo repousa e o meu espírito se desprende, e aí tem o fenômeno do sono, né? Que pode ser o sono lúcido através da projeção da consciência, da projeção astral e tudo, eu vou experimentar a mesma dimensão que possivelmente esses seres estão habitando, e que também às vezes eles podem se materializar. E aí o que vai ocorrer? A gente percebeu que diversas pessoas, desde os anos 2000 a 2015, se aumentou mais ainda, começaram a ter sonhos com naves, com seres extraterrestres, começaram a ter algumas experiências e algumas traumáticas, de terem determinados pesadelos e não ficarem apavorados por dormir. Por quê? Porque se viam muitas vezes levados para naves, ou seres que elas temiam, né, como os Greys, e lá passam por diversos exames. E aí algumas experiências que eu compartilho com o professor Wagner Borges, que ele faz esse estudo já há algum tempo. O Wagner fez uma palestra com a gente certa feita, está inclusive no nosso canal do YouTube, no Consciência Nova, e ele narra de experiências de pessoas que passaram, por exemplo, por experiência de quase morte, uma EQM, e depois que elas passaram por essa experiência, ou seja, de um acidente que ela sofreu ali, ou mesmo numa maca de hospital que está passando por aquela cirurgia, elas viam determinada luz, ela atingiu, mas quem estava dando a mão para ela ali, para aquele momento, para experienciar, era um extra. E aí era levada para a nave, pegava informação, recebiam mensagens e voltavam transformadas consciencialmente. Então isso começou a se intensificar bastante, desde 2000. E aí, o interessante é que essas pessoas nunca tiveram, a maioria, interesse por ufologia, por OVNI, nada. De um determinado período de 2000, elas começaram a ter esses sonhos e começaram a se despertar. E aí o que a gente notou? Isso é um fenômeno global, no mundo todo está acontecendo isso. Aí eu acredito, aqui já é uma posição minha, de que está havendo um certo preparo para a humanidade, não só pelos fenômenos físicos que estão ocorrendo, mas as pessoas mesmo estão sendo preparadas espiritualmente, já falando, né, durante esse período que a gente acessa essa quarta dimensão, e ali é trabalhada a consciência para que a gente possa se habituar com esses seres. Agora imagina aí, eu me identifico com o humano, com o humano, ou seja, se eu ver outra pessoa humana, eu começo a reconhecer como meu igual. Mas quando eu vejo um ser que não tem pelos, quando eu vejo um ser que não tem sobrancelha, ou que ele tem uma estatura muito maior do que um ser humano com 2, 3 metros, ou é bem pequenininho, cabeçudo, de olhos grandes, como é que eu vou identificar ele, né? Provavelmente eu vou ter uma concepção de que é alguém mau, porque aquilo que é diferente causa assusta, eu não me identifico. E aí quando a gente vai para o cinema, normalmente esses seres são tratados como
alguém que quer invadir a terra e destruir a terra. Sempre é assim. Mas vocês já ouviram algum relato de um OVNI que atirou ou matou alguém? É sempre o ser humano que pega o caça que vai destruir para tentar bater aquele OVNI. Então, como no caso de Beth e Rio, que a gente viu, eles são levados, eles tiveram uma pequena conversa telepática ali, e a Beth mesmo explica, o próprio operador ali explica que depois eles seriam levados. Eles só estavam recolhendo determinado material. Ainda mostra para ela uma constelação, possivelmente de onde eles habitavam, né? Que é Zeta Reticuli, segundo as informações da pesquisadora. Então, o que a gente vê, né? Existe tanta informação que a gente desconhece e a gente está passando por esse período de grandes mudanças comportamentais, conscienciais, e cada um de nós está sendo chamado a despertar a sua outra realidade. E essa realidade vai chegar para todos, né? Mesmo aqueles que não acreditam na questão espiritual, em vida após a morte, ou vida extraterrestre. Se eu não consigo compreender que eu mesmo, quanto ser humano, posso ter um espírito, o meu espírito vai sobreviver, que isso aqui é matéria, vai se destruir, vai voltar para a Terra. E se eu não acredito na continuidade, não é? Eu não consigo entender que isso é um fenômeno normal, e aí eu posso até parafrasear com Jesus aqui falando, tu és mestre em Israel e não sabe disso, né? Quando ele fala ali no seu discurso, que ele fala das coisas da terra e não fala das coisas do céu. Isso é um fenômeno que já vem estudado. A própria reencarnação está sendo estudada bastante, e crianças cada vez mais jovens já vêm com certas lembranças dos locais onde viveram ou de que corpos habitaram, se eram homens ou mulheres. Isso aí tem um estudo de um livro, eu esqueci o nome do autor agora, mas tem um livro também, um documentário na Discovery, que fala de mais de 2.000 casos considerados sérios de reencarnação que foram comprovados. A pessoa lembrar, a criança que ele está com 4, 5, 6 anos, ou às vezes até com 10 anos, ela ainda consegue ter esse elo da ligação com a reencarnação passada, que ela lembra de tudo que aconteceu, de como assassinaram ela e como ela reencarnou. Então, se a gente não sabe desse primeiro passo, como é que a gente vai entender essas inteligências? Quando a gente não consegue, no mínimo, explicar a parte espiritual que está em nós. Como eu não consigo compreender o meu nível, né, de consciência. O que é a mediunidade? Todos somos médios, isso a gente estuda muito, né? Mas o que a mediunidade me proporciona? Eu sou um canal. Se eu sou um canal, eu posso me sintonizar com diversos tipos de energia, certo? E aí, se uma dessas energias vier de fora, como é que eu canalizo essa energia? Como é que eu vou diferenciar? E aí, quando a gente fala da questão de contatados e abduzidos, se eu estiver recebendo a informação, não é? Como é que eu vou saber se é de um ser de fora ou não? Qual que é o nível? Qual que é o comparativo? E mais, se a gente tiver um contato, que seja físico, qual o tipo de linguagem que eles vão se utilizar para falar conosco? Como é que a gente vai se preparar? E o pior, a gente não consegue fazer um curso de inglês para entender quem fala inglês. Como é que a gente vai entender seres de outros planetas? Não é? Então, eu queria colocar esse pequeno vídeo aqui para vocês só analisarem. Eu acredito que ele é legendado, tá? Mas ele fala de algo que acontece em todo o mundo e tem diversos relatos. Eu fiz uma pesquisazinha, só que eu não coloquei aqui, são mais de 3,5 milhões de pessoas que passaram por experiências como essa pessoa aqui. Alguns em contato físico e outros através de sonhos.
She's mine. Isn't she? She's so beautiful. She looks like a little angel. She's afraid of me. She must go now. No, why? Oh, please, I have to hold her just for a moment. I have to. She's mine. Don't be afraid. I will never harm you. Never. I'm your mother. I love you. I'm your mother. I will love you. Oh, I love. I just. No, please. Please. Can't you stay with me? Cannot be. She could not live, survive in your love. Oh, no. Legal, né? Isso aí fala um pouquinho dos híbridos, né? De experiências de pessoas que tiveram relações sexuais com seres extraterrestres. Isso aí, por mais que seja espantoso, existem diversos casos semelhantes e que estão sendo estudados, e alguns por pesquisadores muito sérios, né? A gente teve o caso Vilas Boas, que é um dos mais famosos aqui no Brasil, que ele narra do contato que ele teve com alguns seres extraterrestres e que ele tem diversos seres ou filhos híbridos, né? E esse relato, ele é bem interessante porque isso acontece também. Existem, se vocês pesquisarem aí no pai dos burros, o Google, vocês vão encontrar diversos relatos em diversos países de mulheres e também de homens que tiveram experiências com esses seres, um contato aí que a gente considera de 7º grau, né? E aí, sobre a questão dos fake news, né? A gente trouxe esse vídeo aqui, ele foi recente. O relato em si, ele é real. Esse relato aqui ele é real. O vídeo em si não é. O pessoal, infelizmente, se vocês observarem, horrível o som. Se vocês observarem onde esse ser aqui, ele está próximo de um arbusto, por exemplo, muito diferente, bem diferente por sinal, em nenhum momento o arbusto se mexe, nem a própria sombra dele ali vai afetar em nada na gravação. E mais, isso aí também é muito prejudicial, né? Porque as pessoas vão ter muitas ideias do que esses seres vão fazer, por que eles iriam se esconder ali, né? E vamos dar uma analisada aqui junto com vocês. Okay, where is this on your property? Deixa eu baixar um pouco aqui, gente, fica muito alto. In the backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we clarify this. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. 90, 10 foot, I don't know, they look like humans to us. Big eyes, they have big eyes, like I can't explain it. They have big eyeballs. They're tiny eyes and they're not human, they're 100% not human. Happened to me. Keep in mind, this is midnight and I'm fixing a truck in my backyard. At this point, I'm only with my brother and I hear something fall from the sky.
I turn around, the only thing I see is a big light falling from the sky, and moments after, I feel a big impact and a bang, sort of like a big impact fall. So when that happened, the only thing I can see in the backyard is a tall creature, probably around 8-10 feet tall, very thin. E aí esse vídeo viralizou, não é? Em si o relato ele é real, aconteceu mesmo, foi filmado por um policial que estava fazendo uma ronda próximo da casa desse cidadão. Eu não pude encontrar o vídeo a tempo para poder colocar aqui para vocês, mas esse relato desse cara é real, né? Houve agora recentemente, eles consideraram que foi uma queda de um ovo, mas não foi na verdade, foi como se fosse um pouso forçado e rápido, eles conseguiram novamente sair dali, né? E ele realmente avistou 2 seres. Então, a gente tem aí diversos relatos, hoje está muito mais evidente a questão dos UFOs em si e também desses seres que a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, mas antes é necessário que a gente possa se compreender. E como é que se daria essa compreensão? Será que eu sou capaz de respeitar o diferente? Será que eu sou capaz de aceitar aquele que pensa diferente de mim? Né? O que a gente quer refletir nesse sentido? Porque assim, gente, o contato ele virá. Em breve isso se dará, tenho certeza. Só que vai depender muito de nós a percepção que a gente tem do mundo e do outro. Se eu não consigo respeitar aquele que pensa como eu, que vive no mesmo planeta que eu, como é que eu vou lidar com o ser extraterrestre? E tem um monte de gente aficionada aí por ver ET, por tentar entrar em contato com o ET, e quer falar com o ET, quer abraçar o ET, mas dentro de casa ele não consegue respeitar nem o filho, né? Então como é que a gente vai viver com seres com essa consciência? E qual seria a forma deles estarem na Terra e mudar a nossa consciência? Encarnando em corpos como nós, vindo numa roupagem totalmente diferente. Ou seja, eu mudo o meu panorama e passo a encarnar aqui como um igual, só que a minha consciência vai ser um pouco melhor. Por exemplo, a maioria de pessoas contatadas e pessoas que tiveram algum tipo de experiência ou algum nível consciencial, ela não tem mais aquela ligação com religião. E metade das pessoas religiosas tem dogmas, e dogma é totalmente algo que trava, né, ali a sua consciência. Então as pessoas normalmente vão se desfazer do processo de religião, ela vai estar ligada à questão da espiritualidade, uma questão de expansão, onde ela vai se identificar com várias religiões ao mesmo tempo, e ela sabendo que ela pode respeitar o fulano que pensa diferente dela, porque a espiritualidade está interna, não está no padre, no pastor, não está no budista, no monge. Ela vai buscar a espiritualidade dela de uma forma mais natural, compreender aquele que pensa diferente, aquele que está no nível inferior, porque é o momento dele, e ela vai conseguir ser um pouco mais liberta dos dogmas de amarras. Então, ao mesmo tempo, ela já vai ter o cuidado. Algumas crianças que estão encarnando, eu não quero comer bicho, eu não tenho mais essa necessidade, eu não queria matar os bichinhos, né? Então ela já tem uma... E esses seres estão reencarnando justamente para mudar o nosso panorama, porque a gente que está aqui vai ser responsável pelo que vai acontecer no mundo daqui a 50 anos. O passo que a gente está deixando, que a gente está dando aqui, vai afetar daqui a 50 anos essa juventude. Então a gente precisa ter muita consciência. E aí, para a gente quase finalizar aqui, para a gente entrar na questão dos relatos, tem esse vídeo, eu quero que vocês tenham uma analisada nessa criança. Se não me engano, tem 4 ou 5 anos. Porque aqui vivia Paula e eu estava estudando a mamãe. ¿Cómo? ¿Naciste en Saturno? Sí. Pero después me metieron adentro de tu. Ele está dizendo que ele estava dentro da barriga da mãe, né? E colocaram dentro dele, mas ele vivia em Saturno. Y después me hizo ese niño. O sea, veniste de Saturno. Sí, y ese hermano también. Y yo vivo. ¿A dónde vive? ¿En Saturno? Sí. Uno lo pisamos y ya no vivo en Saturno. Ahora vivo en la Tierra. Extraño a Saturno. E ele fala estranho a Saturno, que quer dizer sinto saudade de Saturno, né? E olha só, uma criança pequenina
lembrando dos processos, que ela estava dentro da barriga da mãe, vivia em Saturno, entrou na barriga da mãe, depois você fez criança, nasceu, e aí ainda tem a consciência que ela vivia em Saturno. E aí, sabe o que seria interessante? É que o Emmanuel fazia ali uma regressão que seria bem interessante, né, para buscar ali os fatos, os dados. Então, a gente tem muita criança nesse nível, trazendo uma nova mentalidade. E a gente precisa urgentemente mudar a mentalidade do planeta. E a gente vai mudar à medida que a gente consegue ter uma relação mais espiritual com os seres, seja com os animais, que a gente vem destruindo, vem matando, vem extinguindo, seja com relação ao próprio respeito com o corpo humano, que hoje infelizmente está muito ruim a nossa concepção, e seja o parar com a guerra. É necessário que a gente possa levantar a bandeira da paz. Contratados e abduzidos, pessoas que são chamadas para isso, a gente precisa levantar a bandeira da paz. A gente precisa ser o iniciador. Se você foi chamado, se você teve uma experiência, se você teve um contato, você é um transformador. Você foi chamado para ser um agente. E você precisa colocar a sua experiência para fora, você precisa ter coragem, você precisa levantar a bandeira do amor, que é a única bandeira que nos liga. Em nossa casa, no núcleo onde a gente trabalha, a gente tem a frase, a gente não tem dogma religioso, a gente não trabalha com religião. A gente fala sempre que o amor é o único caminho, o amor é a nossa maior religião. É isso no que a gente acredita e como a gente trabalha. Então a gente tem as canalizações extraterrestres através da Simone, que é uma contatada, que passa canalizações. A gente tem um trabalho com os pretos velhos, com os índios, caboclos. Nós temos um trabalho com a espiritualidade através de cirurgias espirituais. E isso tudo de forma gratuita, né? E a gente trabalha fazendo os nossos eventos para que a gente possa conscientizar cada vez mais pessoas a acordarem para esse despertar. Então, para eu finalizar, eu queria finalizar com esse vídeo aqui. E aqui estão todos aqueles aeroglifos que eu falei no início, que são as mensagens. E aí você vem de um determinado mundo e quer deixar um recado para os extraterrestres, né? Para a humanidade. Como é que você faz? Eu vou deixar sinais. A gente tem esses sinais que não são estudados, mas que estão aí e que a gente vê como naturalidade e não se importa, a maioria das vezes. A gente acha muito bonito, né? Esse aqui, se não me engano, foi em maio de 2022 que aconteceu. E a gente vai ter outros, né, que são imensos nas plantações. Olha, aquele que eu falei que é muito bonito, trazendo uma mensagem. Isso aí a gente teve um breve estudo lá no núcleo, através de uma canalização, e nos foi revelado que isso é como se fosse uma identidade das raças que visitam a Terra, né, que estão vindo aqui. Muitas interessadas no planeta, daquilo que ele pode fornecer, seja do elemento hidrogênio, que é a água que vai se encontrar bastante aqui, seja do elemento mineral, e seja também do calcário, que muito se busca. Alguns buracos imensos que vocês vão ver por aí, como já foi relatado, alguns buracos imensos que são feitos do dia para a noite, que não tem explicação, muito menos sobre a Terra. A gente vai encontrar a nave retirando, né, essas energias para poderem fazer o seu trabalho. E tem mais, né? Vocês acham que o planeta Terra está sendo invadido por extraterrestres, por UFOs? Vocês consideram que é uma invasão, seres que vêm de outro planeta, às vezes aqui sugar uma vaquinha, ou mesmo seres que vêm para pegar alguns recursos do planeta, como minérios? Não, né? A gente teve uma experiência em que, numa canalização, eles falaram que não existe o roubo, né? Ninguém vem aqui sem permissão. A gente acredita num governador planetário, que é Jesus, e que para cada raça entrar aqui, assim como a gente precisa também ter um campo de segurança, existe a permissão para que esses seres possam estar aqui. Então todos aqueles que vêm até o planeta, muitos deles têm acesso, porque às vezes é necessário que se tenha alguém que defenda. A Terra não está a sós, digamos, vagando ao léu, tem sempre alguém que protege. Então eles têm acesso através do governador planetário. Assim como, por exemplo, se vocês pararem para imaginar que se eu tenho uma tecnologia muito avançada e eu estou saindo de São Paulo para eu pousar no Rio de Janeiro, eu preciso da autorização do cara que está lá no Rio de Janeiro para saber se eu posso pousar, certo? Então não é invasão. Existe esse tráfego porque isso já existe há muito tempo e é feito de uma forma mais cautelosa.
Esse foi o último domingo. Esse foi o do domingo, né? Domingo passado, dia 11, se eu não estou enganado. Olha, isso é muito bonito, porque vocês não vão ver nada morto aqui. É tudo feito de obra. Isso é imenso. Ali, nós todinhos aí. Então, meus queridos, essa foi a nossa palestra, né? Atualizando vocês aqui sobre os acontecimentos da ufologia atual, de alguns casos que aconteceram. Teve o mais recente, de um alto escalão do Pentágono que afirmou que os Estados Unidos possuem exatamente 15 naves de tecnologia exótica, não humana, como ele citou, e que poderíamos considerar como naves espaciais, mas ele disse que não seria o termo técnico. E mais, que também nós teríamos aí um estudo sendo feito de tecnologia reversa, que está sendo empregado esse recurso, infelizmente, em tecnologia armamentista, para a guerra. Isso é terrível, né? Então, a gente vai fazer aqui, antes da gente chamar os nossos convidados, 5 minutinhos só, para a gente poder organizar aqui o do Bruno Toscano, que vai começar o seu relato. E ó, quem quiser fazer o seu relato, tá? A partir de agora, a gente vai só dar uma pausa de 5 minutinhos, a gente volta. Com 5 minutinhos, a gente vai estar aqui pegando os nomes que quem for fazer o seu relato, tá? Eu tive uma experiência, eu tive um avistamento, quero relatar. Você pode vir aqui com a gente, que a gente vai anotar seu nome para você fazer o seu relato, tá bom? E ó, a gente está também com o portal UFO Belém, que é o nosso portal, o nosso site, que a gente está catalogando diversas histórias, diversos relatos, para a gente fazer um levantamento de como é que estão os casos aqui no Pará e em Belém, tá bom?